Tá. Meu nome é Lucas Alberto, sou estudante da Unesp, faço educação física, estou aqui para concluir o trabalho de práticas curriculares em anatomia humana. O título do trabalho é o Sistema Circulatório, a relação do exercício físico com a aterosclerose e acidente vascular cerebral. Então, para começar, eu vou falar sobre o sistema circulatório, né? Ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, tendo como principal função transportar oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Existem duas circulações principais, a pequena conhecida como circulação pulmonar e a grande conhecida como circulação sistêmica. Então a gente observa aqui na figura que representada azul temos o átrio e o ventrículo, e do vermelho a gente tem o ventrículo e o átrio também, respectivamente, a direito e esquerdo. Então o ciclo começa aqui. O sangue venoso chega ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior, passa pelo ventrículo direito e de lá sai pelo tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares direita e esquerda, levando o sangue para os pulmões para ser oxigenado. Então, após esse processo aí, o sangue retorna pelas veias pulmonares, direita e esquerda, para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e como ele já está em rico em oxigênio, ele é bombeado para todo o corpo através da artéria aorta. Então, aqui na parte inferior também a gente consegue ver a transição do azul para o vermelho junto ao corpo, que é onde estão os capilares. É nele que ali acontece a troca gasosa de nutrientes entre as células. Depois disso, o sangue retorna venoso pelas veias para reiniciar o ciclo e, portanto, essa é a visão geral ali da circulação sanguínea, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sangue. A gente vai falar um pouquinho dos componentes, função, células sanguíneas, né? É o que a gente já conhece um pouquinho da bomba ali do coração, não do coração, mas da circulação, como é que funciona, né? Então, o sistema, a gente precisa entender o sistema como um todo, né? Esse sistema é formado por uma rede de vasos, artérias, veias capilares, mas a estrela principal do motivo de tudo isso existir é o sangue. Então, muitas vezes pensamos no sangue apenas como um líquido vermelho, mas a definição mais correta seria que ele é um tecido conjuntivo líquido, né? Ele é viscoso, levemente espesso, e funciona como uma grande sopa vital ali, dividida em algumas partes, no caso duas, né? Primeiro a gente tem a parte líquida, chamada de plasma. O plasma é como se fosse a estrada ou o rio, né? Que ele corresponde a mais da metade do volume sanguíneo e é rico em água, como a gente consegue observar na imagem. Ele contém proteínas e sais minerais, e nele navegam bastante células. Mergulhado nesse plasma temos os elementos figurados, que são as células trabalhadoras. As mais numerosas são os eritrócitos, que chamamos de glóbulos vermelhos e hemácias. Eles são as grandes responsáveis pela cor vermelha do sangue, graças a uma proteína chamada hemoglobina. A função dela é vital, elas funcionam como ímãs que capturam o oxigênio do pulmão e entregam para cada célula do corpo. Junto com elas viajam os leucócitos, os glóbulos brancos, né, assim como conhecidos também. Eles são os soldados do nosso sistema imune. Estão sempre patrulhando o corpo em busca de vírus, bactérias ou ameaças para tentar nos defender. Junto com ela, temos as plaquetas, né, por fim, que não são células completas, mas são fragmentos celulares essenciais. Elas são a equipe de manutenção. Então, se um vaso ali se rompe, elas correm para formar um tampão e iniciar uma coagulação. Então, mas o sangue faz muito mais do que apenas transportar células. Ele é o sistema logístico completo do corpo. Ele distribui os nutrientes que absorvemos na digestão, ele carrega hormônios, que são as mensagens químicas enviadas pelas glândulas. Então, na volta, ele recolhe o lixo metabólico das células para ser eliminado pelos rins. Um detalhe um pouco que poucos lembram é que o sangue também funciona como o nosso ar-condicionado. Ele ajuda a manter a temperatura corporal do nosso corpo. O sangue absorve o calor gerado pelos órgãos internos e o distribui pela pele, mantendo o nosso corpo aquecido e o pH equilibrado para que as reações químicas aconteçam.
Para fechar, né, precisamos falar sobre a segurança desse sistema, que chamamos de volume sanguíneo. Então, o nosso corpo ele é um circuito fechado, ele é pressurizado. Quando ocorre um corte ou hemorragia, as plaquetas tentam vendar o vazamento. Porém, se a perda de sangue for muito grande e rápida, o sistema de coagulação não dá conta. Então, o volume de líquido cai, a pressão despenca e o sangue para de chegar aos órgãos vitais, levando ao estado de choque. É por isso que, em traumas severos, a intervenção médica rápida para repor esse volume é a única forma de evitar o colapso fatal do nosso organismo. A gente já falou aqui sobre o coração, falar um pouquinho da estrutura, localização, camada de parede cardíaca, né? Então, nessa imagem aqui, a gente tem duas imagens. Então, o coração tem aproximadamente aí o tamanho de uma mão fechada, sua posição é central, porém com uma inclinação cerca de 2/3 de sua margem estão voltados para o lado esquerdo, 1/3 voltado para o lado direito. Ele se localiza ali no mediastino, sobre diafragmática, à frente da coluna vertebral e atrás do esternum e entre os pulmões. Então, nessa primeira imagem, a gente consegue ver as faces, né, em posição anatômica, a gente consegue ver o ápice ali, né, essa ponta mais esbranquiçada, que está voltado para baixo, para frente, para a esquerda, e a base fica voltada para cima. Sobre as suas faces, como já foram mencionado, temos a face externo-costal, face pulmonar, e embaixo a face diafragmática. Quanto à sua estrutura, o coração é constituído por 3 camadas. Então, a gente tem o pericárdio, é a camada mais externa, dividido em, em pericárdio fibroso, que é a camada mais externa e resistente, e o pericárdio seroso, a camada mais interna. Então, ali entre o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, existe um espaço, um líquido que lubrifica e facilita o movimento do coração, evitando o atrito durante os batimentos. Temos também o miocárdio, a camada média, a parte muscular e mais espessa, responsável pela contração e bombeamento do sangue. E, por fim, o endocárdio, que é a camada mais interna, a membrana fina, que reveste as cavidades do coração. Aqui as câmaras do coração, né? Tem os átrios e os ventrículos e um aglomerado de estrutura. Então, ao analisar, né, um corte coronal frontal do coração, essa perspectiva é fundamental para que nos permita visualizar como que é a nossa máquina por dentro, diferenciando claramente do lado direito e do lado esquerdo, e a hierarquia das estruturas, né? Então, vamos começar seguindo o caminho do sangue pela parte superior. Aqui encontramos as câmeras receptores que trabalham com baixa pressão. Do lado esquerdo da imagem tem o átrio direito, lado esquerdo temos o átrio direito, que recebe todo o sangue venoso, e do lado oposto o átrio esquerdo, que recebe o sangue oxigenado vindo dos pulmões. Então, a gente nota que a parede dessas câmaras superiores são mais finas, pois a sua função principal é apenas reservar e passar o sangue para o andar de baixo, no caso, para os ventrículos, né? Então, para que esse sangue desça, ele precisa atravessar o esqueleto fibroso do coração, através das válvulas. Do lado direito temos a válvula atrioventricular direita, ou tricúspide, como é conhecida. Já do lado esquerdo, vemos a válvula atrioventricular esquerda, ou bicúspide, também chamada de mitral, conhecida assim também, né? Então, é crucial observar que essas estruturas brancas conectadas a elas também são cordas tendinhas, elas funcionam como se fossem cabos de paraquedas, que impede as válvulas virem ao contrário quando o coração bate com força. Então, logo chegamos às câmeras também dos ventrículos, que está mais abaixo, né? Então, a gente pede aqui um pouquinho de atenção e a diferença do detalhe anatômico, como é diferente. Quando a gente compara a espessura da parede do ventrículo direito com a do ventrículo esquerdo, a gente tem uma parede a gente percebe que a parede do ventrículo esquerdo é muito mais grossa e robusta. Isso acontece porque o ventrículo direito só precisa bombear sangue para o pulmão, que está ao lado, já que o esquerdo é o grande motor e ele precisa de massa muscular maciça para gerar alta pressão e enviar sangue para todo o corpo, né? Separando essas duas bombas, temos o septo interventricular, essa parede muscular no centro é vital, não apenas estruturalmente, mas fisiologicamente, garantindo que o sangue não se misture do direito para o esquerdo.
Última chamada. Ainda encerrar a chamada. Onde eu parei? Lá, ao lado esquerdo. Então, por fim, se a gente analisa histologicamente na parede lateral, distinguimos as três camadas vitais. Externamente temos o epicárdio, uma camada serosa que protege e lubrifica o coração. No meio tem o miocárdio, que é o tecido muscular estriado, cardíaco propriamente dito, responsável pela contrabilidade, pela força da ejeção que mantém a vida. E internamente, revestido das câmaras, temos o endocárdio, que é uma membrana extremamente lisa e polida, feita para que o sangue deslize e sem atrito, sem coagular dentro do coração. Né? O conjunto dessa estrutura forma uma base hemodinâmica humana. Aí. Pronto. Né? Então, agora a gente vai falar aqui um pouquinho das válvulas cardíacas, circulação do sangue, válvula autoventricular, válvulas semilunares. Né? Então, a gente muda um pouquinho a nossa visão, onde nessa imagem temos uma visão superior do coração, temos um corte transversal que remove os átrios. Então, estamos olhando de cima para baixo, diretamente para a base dos ventrículos. O que domina essa visão são as quatro válvulas. São as quatro válvulas cardíacas agrupadas, e a diferença de tamanho entre elas é notável. Então, a gente pode começar ali pelas duas maiores, que ficam no meio que ficam na parte inferior da imagem, à direita, e temos a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. O nome não é por acaso. Se repararem bem, ela é formada por três folhetos, ou cúspide, a anterior, a posterior e a septal, que se fecha perfeitamente no centro. Né? Ao lado dela, à esquerda, vemos a válvula mitral, ou conhecida também, já mencionada anteriormente, bicúspide. Né? A gente consegue notar a diferença fundamental. Ela possui apenas dois grandes folhetos, o anterior e o posterior, e é a única válvula do coração com apenas duas partes. E essa estrutura robusta é necessária para aguentar a alta pressão do ventrículo esquerdo. Agora, se a gente for colocando um pouquinho olhar para a parte superior e central da imagem, a gente encontra as válvulas de saída, que são menores, bem no centro de tudo. Servindo como pilar, essa válvula aórtica, ela é a porta de saída para o corpo. Logo à frente, um pouco à esquerda, temos a válvula pulmonar. Então, a gente consegue perceber que essas duas têm um formato diferente das grandes. Elas são chamadas de semilunares porque são três pontas, formam pequenas bolsas em forma de meia-lua que impede o sangue de voltar das artérias para o coração. Tudo isso está sustentado por essa estrutura esbranquiçada que envolve as válvulas, chamada de anéis fibrosos. Eles funcionam como um cimento que mantém o formato das válvulas rígida e estável durante as batidas. Bom, agora a gente vai para a parte da oxigenação cardíaca e complexo estimulante, que também é interessante. Então, a gente pode começar ali pela irrigação sanguínea, vital para a sobrevivência do miocárdio. Nessa lâmina temos uma vista anterior, que divide o sistema em suprimento arterial e drenagem venosa, né? Então, à esquerda, no painel a gente observa a origem das artérias coronárias, diretamente na aorta ascendente, perdão. Quero destacar que a artéria coronária esquerda, que rapidamente se bifurca, um ramo desce pelo sulco anterior, o ramo interventricular anterior, responsável por irrigar a maior parte do ventrículo esquerdo, e o ramo circunflexo contorna o coração para nutrir a parede lateral e posterior do lado oposto. Quer dizer, e posterior. E do lado oposto vemos a artéria coronária de direita e o seu ramo marginal, são essenciais para a irrigação do átrio e ventrículo direito, né? Então, à direita, agora no painel B, a gente consegue analisar o retorno venoso. O sangue desoxigenado é recolhido por veias satélites, como veia cardíaca magna, que ocorre paralelamente à artéria interventricular. Então, a gente consegue notar como a maioria dessas veias converge para a face posterior, desembocando ali no seio coronário, que por sua vez drena todo esse volume diretamente para o átrio direito, completando o ciclo cardíaco local. Então, ali na imagem 2, a gente tem o sistema de condução,
né, complexo estimulante cardíaco, né, como é que funciona a parte elétrica. Então, indo para a parte mais fisiológica, a imagem ilustra a via de condução elétrica que coordena a mecânica cardíaca. A chamada da vida inicia exatamente ali no nó sinoatrial, que ele se localiza na parede superior do átrio direito. Ele é o nosso marcapasso fisiológico, e que ingere impulso e que despolariza os átrios. Então, o sinal converge então para o nó atrioventricular. Esse é o ponto Esse ponto é crucial, ele retarda propositalmente o impulso por frações de segundo, permitindo que os átrios se contraiam e encham os ventrículos antes da sístole ventricular. A partir daí, a eletricidade desce velozmente pelo fascículo atrioventricular, ou feixe de His, que penetra o esqueleto fibroso do coração. O feixe bifurca-se nos ramos direito e esquerdo, descendo ali pelo septo ventricular, que é aquela camada mais grossa, até atingir o ápice. Então, finalmente, a ativação dispersa-se pelas fibras de Purkinje, que são ramos subendocárdicos, provocando, então, uma contração ventricular sincronizada, onde começa de baixo para cima, que é o que rejeta o sangue com eficiência para os pulmões e para o resto do corpo. Uma curiosidade funcional sobre a arquitetura desse sistema percebo que o sinal elétrico desce rápido até a ponta, antes de se espalhar pelas laterais. Isso não é por acaso, a natureza desenhou esse caminho para obrigar os ventrículos a contraírem de baixo para cima. Isso garante que o sangue seja espremido em direção à base do coração, onde estão as saídas, e a aorta e o tronco pulmonar, maximizando a eficiência da ejeção, similar a como esprememos um tubo de pasta de dente, do fundo para a tampa. Bom, agora a gente chega aqui na parte das camadas e artérias, a camada das artérias e veias, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho a análise estrutural, comparando esses dois conceitos, né? A grande mensagem que aqui é que a estrutura segue uma função, então a gente consegue acompanhar o fluxo da esquerda para a direita, analisando as três camadas principais ou túnicas que compõem estes vasos, né? Então, primeiro ali o sistema arterial, à esquerda, que faz alta pressão. Então, a gente pode começar por ela, que ali ela precisa suportar a alta pressão da ejeção cardíaca. Então, a túnica íntima é a camada mais interna, em contato direto com o sangue. Então, nota que ela possui um endotélio vascular apoiado numa camada subendotelial. Um detalhe crucial é que a presença marcante da membrana elástica interna é que se dá aparência ondulada ao lúmen, permitindo que a artéria se expanda com um pulso. A gente tem a túnica média, que é a camada mais espessa da artéria, ela é composta por muitas fibras de músculo liso e é delimitada extremamente pela membrana elástica. Essa robustez muscular é o que permite a artéria contrair ou relaxar, que é a vasoconstrição, vasodilatação. Então, vai controlar a pressão arterial. Aí a gente tem a túnica adventícia, né, a capa externa do tecido conjuntivo, que ancora o vaso aos tecidos vizinhos, e a gente tem o leito capilar ao centro, né? No centro vemos a transição das artérias que se ramificam em arteríolas, que controlam o fluxo local, então até chegar ao leito capilar. Então, aqui as túnicas médias, a adventícia desaparece, restando praticamente apenas o endotélio. Essa parede finíssima é proposital para permitir a difusão ali rápida do oxigênio e nutrientes para as células. Eita. Então, vamos continuar. E o sistema nervoso, né? Então, após a troca ali, o sangue passa pelas veias e chega às veias, né? Compararem a estrutura com a artéria do lado oposto. Então, a gente tem aqui o lúmen, o espaço interno que é visivelmente maior maior e amplo, a túnica média. A gente consegue perceber que uma camada do músculo liso é muito mais delgada, uma pressão que é baixa, a veia não precisa de uma parede muscular tão potente. A gente tem a túnica íntima e válvulas. A grande distinção estrutural que é a túnica íntima da veia, projeta-se para o inferior, formando o folheto da válvula. Essa válvula age como com portas mecânicas, impedindo o refluxo do sangue, garantindo
o sentido único de volta do coração. Bom, então agora a gente chega na parte da relação da aterosclerose e o acidente vascular cerebral, né? Então a gente pode começar aí pela aterosclerose, que é uma doença inflamatória crônica que afeta a parede interna das artérias. Ela aparece de uma hora para outra, então é bem conhecida como uma doença silenciosa, assim como outras. Então, na verdade, se desenvolve lentamente, ao longo de muitos, muitos anos, às vezes décadas. Tudo começa com uma pequena disfunção no endotélio, que é a camada interna da artéria. Então, esse endotélio funciona como um revestimento que regula o fluxo sanguíneo, controla as substâncias que entram e saem da parede, dos vasos e mantém o ambiente equilibrado. Então, quando ele se danifica, seja por colesterol elevado, pressão arterial aumentada, por tabagismo, por resistência à insulina, ou até mesmo por estresse oxidativo, começa um processo de acúmulo de gordura, especialmente de LDL, que é o colesterol conhecido também como colesterol ruim. E ele é um colesterol de baixa densidade, que fica ali na parede da artéria. Então, esse acúmulo de LDL não fica ali passivamente, ele dispara uma resposta inflamatória, células de defesa do organismo, onde a gente também já citou lá no começo do trabalho, com os macrófagos migram para essa região na tentativa de limpar aquele depósito lipídico, mas com o tempo esses macrófagos ficam sobrecarregados, transformam em células espumosas e formam o que chamamos de artérias gordurosas, uma das primeiras fases de formação da placa aterosclerótica. A partir daí ocorre um processo de fibroproliferação, no qual fibras e células musculares lisas começam a formar uma espécie de cápsula ao redor desse depósito de gordura. Essa cápsula ou capa fibrosa envolve o núcleo lipídico de placa e gera um espessamento da parede arterial, diminuindo o calibre. Então, à medida que essa placa cresce, o fluxo se torna cada vez mais difícil, né? Porque vai fechando. Então, isso tem consequências dependendo de qual artéria estiver sendo afetada. Por exemplo, se a aterosclerose atinge artérias coronárias, pode resultar em angina ou infarto do miocárdio. Se ele atinge as artérias dos membros inferiores, pode ocorrer uma doença arterial periférica. Mas quando ela compromete as artérias que levam sangue para o cérebro, como a carótida, os vasos intracranianos, abre caminho para o paciente ter um acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Então, a gente consegue observar aqui um pouquinho na imagem, né, que vai mudando ali a artéria coronal normal, artéria estria de gordura. Então, a gente consegue perceber que ao longo das fases, né, ao longo do processo, ao longo dos anos, acaba aumentando bastante esse nível de gordura ali dentro do endotélio. Então, ali, dando um possível problema, tendo um acidente vascular cerebral ou um periférico, como já mencionado. Né? Então, antes de avançar para o AVC em si, é importante lembrar que a aterosclerose é silenciosa. A maioria das pessoas não percebe que tem placas crescendo dentro das artérias, o organismo se adaptando ao estreitamento do vaso por muito tempo, até que a situação se torne crítica. E é exatamente essa característica silenciosa que torna a prevenção tão essencial. Então, exame de sangue, acompanhamento regular, controle de pressão arterial e a prática, principalmente de exercício físico, que é a forma não farmacológica, são estratégias fundamentais para evitar a progressão dessa doença. Então, seguindo para a próxima etapa, vamos entender um pouquinho o AVC. O acidente vascular cerebral ele é uma interrupção do fluxo sanguíneo para a área do cérebro. Essa interrupção impede que os neurônios recebam oxigênio e glicose. Impede que os neurônios recebam oxigênio e glicose, que são essenciais para a sua sobrevivência, e em poucos minutos, sem oxigênio, as células cerebrais começam a morrer, causando danos que podem ser permanentes. Então, existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é o mais comum, representado aproximadamente 85% dos casos. Ele é justamente o que se relaciona com a aterosclerose. No AVC isquêmico, o vaso sanguíneo do cérebro é obstruído. Essa obstrução pode ocorrer por um trombo formado sobre uma placa aterosclerótica,
que se rompeu ou por um êmbolo, um fragmento de placa ou coágulo que se desprendeu de outra região, normalmente da artéria carótida ou coração, e viajou até o cérebro, então acaba viajando em todo o sistema arterial. E quando uma placa aterosclerótica se rompe, ela se expõe seu conteúdo altamente trombogênico ao sangue. Isso desencadeia uma formação rápida de um coágulo que obstrui o vaso naquele ponto. Já no caso do embolo, o fragmento oclui uma artéria menor no cérebro, bloqueando repentinamente o fluxo. A ruptura dessa placa até aterosclerótica ocorre principalmente quando sua capa fibrosa é fina e instável. Placas que crescem muito, mas têm uma capa grossa e firme, às vezes não se rompem, elas apenas reduzem progressivamente o fluxo. Ricas em lipídicos e com capas delgadas, são mais perigosas, no caso. São como bomba relógio dentro de artérias. Tudo isso mostra que a inflamação arterial não é apenas o acúmulo de gordura. Então, isso é fundamental na evolução da aterosclerose. Já o AVC hemorrágico acontece por outro mecanismo. Ele é uma artéria dentro do cérebro que se rompe e o sangue extravasa para o tecido cerebral. Isso geralmente ocorre devido à hipertensão arterial descontrolada ou rompimento de aneurismas. Embora não seja o foco direto da aterosclerose, o acidente vascular cerebral hemorrágico também pode ter relação direta por vasos fragilizados, por processos degenerativos ou pressões elevadas, tem uma chance de ruptura. Então é importante notar que o cérebro é um órgão extremamente sensível, diferente dos músculos esqueléticos, que tolera algum tempo de isquemia durante o exercício. Os neurônios começam a sofrer danos irreversíveis em poucos minutos de falta de oxigênio. Por isso que o AVC é uma emergência médica. Quanto mais rápido for atendido, mais são as chances de recuperar e menores são as sequelas. Agora, trazendo essa explicação para a realidade do indivíduo comum, é fundamental compreender que a aterosclerose e AVC não são eventos isolados, são resultados de acúmulos de hábitos, condições metabólicas e comportamentos ao longo de anos. O estilo de vida moderno, marcado por alimentação calórica, consumo elevado de gorduras saturadas, açúcar refinado, sedentarismo, estresse, tabagismo, ele acaba criando o terreno perfeito para essas doenças. Então, aqui entra uma parte extremamente importante, a relação entre a atividade e a prevenção da aterosclerose e do AVC. O exercício físico tem um papel fundamental na manutenção da saúde cardiovascular, quando praticado de forma regular e orientada. Ele ajuda a controlar os níveis de colesterol, reduz a pressão arterial, melhora a acessibilidade da insulina, diminui a inflamação sistêmica e fortalece o nosso endotélio, tornando mais resistente a danos. Então, fortifica, deixa resistente. Além disso, o exercício favorece a vasodilatação, aumento da circulação colateral e reduz a progressão das placas ateroscleróticas. Outra questão relevante é o papel da atividade física na modulação do estresse oxidativo e da função antioxidante do organismo. Porque durante o exercício há um aumento aumento de suas defesas antioxidantes. E isso ajuda a proteger as células do endotélio e reduzir o risco de inflamação crônica. Então, quando falamos sobre AVC, o exercício também aparece como um dos principais fatores. Pessoas fisicamente ativas têm menor risco de eventos cerebrovasculares, porque apresentam uma melhor saúde, menor rigidez arterial ou melhor capacidade também de controlar os níveis de pressão arterial. Além disso, em pacientes que já tiveram AVC, o exercício regular, sempre orientado por uma equipe profissional ou um profissional, ajuda na recuperação funcional, na neuroplasticidade e na prevenção de novos eventos. Então, é importante lembrar que a aterosclerose não depende apenas do exercício físico, ele é multifatorial, fatores genéticos, idade, predisposição, doenças metabólicas, diabetes tipo 2 e até condições ambientais influenciam, né, o seu desenvolvimento. Por isso que a prevenção precisa ser multidisciplinar, envolvendo a alimentação adequada, cessação de tabagismo, controle rigoroso da pressão arterial, então uma monitoração rigorosa ali,
acompanhado também de um médico regular e práticas de atividade físicas, também. Agora, voltado para o processo fisiológico, é importante a gente também entender que o impacto da aterosclerose não funciona do coração, porque a saúde cardiovascular está diretamente ligada ao risco de AVC. Mas quando as artérias do coração começam a estreitar, o músculo cardíaco recebe menos oxigênio. Em resposta, o coração precisa trabalhar mais. Então, aumentando a força de contração e gerando mais estresse sobre o sistema, esse aumento de força também afeta o fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, o organismo como um todo depende da integridade do sistema e a falha de um deles provoca um impacto em outros. É. Então, a aterosclerose também compromete a elasticidade das artérias, vasos rígidos não conseguem amortecer o impacto da pressão sistólica, resultando em pequenos danos cumulativos nos cérebros, são conhecidas como microangiopatia, eles aumentam o risco de tanto de AVC isquêmico quanto de hemorrágico, né? Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho da relação dos artigos. Selecionei 3 artigos para falar um pouquinho sobre, né, a sua funcionalidade aí, a sua relação. Então, no primeiro artigo, o presente estudo teve como objetivo analisar o efeito do exercício físico aeróbio, passei, aeróbio na prevenção da hipertensão arterial, entendendo esse fator como um dos pilares que desencadeiam a aterosclerose. Por isso foi feita uma revisão na literatura utilizando bases como PubMed, BVS e Cielo, buscando artigos publicados nos últimos 30 anos, tanto em língua portuguesa quanto inglesa, e incluiu diferentes tipos de estudo. Então, nesse artigo, a busca identificou 223 artigos, mas muitos foram excluídos por duplicidade ou por não entenderem o foco central da pesquisa, então acaba sendo descartado. A partir dos estudos selecionados, o artigo inicia explicando o que é o exercício físico, uma atividade planejada, estruturada, repetitiva, destinada a melhorar ou manter a saúde. Então, ela traz uma série de benefícios que vão desde a melhora da força e do condicionamento físico até a redução da ansiedade, da depressão e da pressão arterial. Então, é importante destacar que a redução da pressão arterial ainda é mais significativa em pessoas hipertensas quando comparada a pessoas com pressão normal. Então, o exercício físico, ele provoca diferentes efeitos no organismo. Os efeitos agudos acontecem durante os exercícios, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese e a liberação de hormônios. Já os efeitos subagudos ocorrem logo após o término da sessão, quando o organismo vai voltando aos níveis de repouso, e por fim temos efeitos crônicos, que são adaptações que acontecem ao longo de semanas ou meses para praticar a prática de regulação, como aumento da capacidade cardiorrespiratória, melhora do fluxo sanguíneo e redução da frequência cardíaca em repouso. Um dos fenômenos mais importantes comentado no estudo é a hipertensão pós-exercício. Ela acontece quando, após o exercício, os níveis de pressão arterial ficam mais baixos dos valores iniciais. Esse efeito é muito relevante para indivíduos hipertensos, pois pode durar horas e contribuir para o controle diário da pressão. Então, a literatura mostra que a ocorrência da hipotensão pós-exercício depende de fatores como intensidade, duração e tipo de exercício, além de características individuais também incluídas. Então, diversos estudos analisados mostram que o exercício aeróbio é o mais eficaz quando o objetivo é reduzir a pressão arterial. Caminhadas orientadas, programas de treinamentos de baixa a moderada intensidade, exercícios aeróbicos regulares demonstram reduções consistentes na pressão sistólica e diastólica. Então, mulheres e idosos hipertensos, por exemplo, apresentam queda significativa da pressão após programas de caminhadas de 10 semanas a 12 semanas de durações, até mesmo atividades recreativas, como a partida de futebol, né, foram capazes de induzir reduções similares observadas em caminhadas e corridas leves. Então, por outro lado, o exercício resistido, embora também traga benefícios, não mostra a mesma eficácia na redução da pressão arterial quanto o exercício aeróbio. Então, em alguns estudos, ele reduziu principalmente a pressão sistólica, mas não houve alteração na pressão diastólica.
A combinação entre o aeróbio e o resistido, no entanto, se mostrou eficiente quando bem estruturada. Um ponto importante ressaltado é que nos estudos onde se observou redução da pressão arterial, geralmente havia limitações metodológicas, como programas de curta duração, baixa intensidade ou falta de controle adequado das variáveis de treinamento. Então, o estudo mostraram consistência de redução da PA com exercícios, caminhadas de 12 meses, teve redução significativa de PA, exercício de 3 vezes na semana por 10 semanas, melhora da PA também, a pressão, e exercícios de 6 meses, queda da pressão sistólica. Agora, o segundo artigo, né? Esse artigo estuda exercício cardiovascular após acidente vascular cerebral e isquêmico, né? A gente tem outro lado também do AVC, que ele foi protocolado em um ensaio clínico randomizado sobre treinamento físico para a saúde cerebral. Então, o objetivo é bem claro, ele foi verificar se 8 semanas de treinamento aeróbico associado a exercício de força iniciado após o AVC consegue preservar o volume do hipocampo, melhorar a cognição e trazer benefícios funcionais em comparação com um grupo de controle que realiza apenas exercício e alongamento de equilíbrio, como já está aqui no slide já. Então, o estudo foi desenhado como um ensaio clínico randomizado, em fase 2B, com avaliação cega dos desfechos. Ao todo foram incluídos 100 participantes que tiveram um AVC isquêmico e que tiveram em 2 meses após o evento. Então, todos eles passaram por uma avaliação inicial, incluiu exames clínicos, escalas neurológicas, avaliação cognitiva, análise de atividade física, exames laboratoriais e uma ressonância médica para medir ali o volume cerebral. Então, depois da avaliação inicial, os participantes foram randomizados em 2 grupos, levando em conta que o volume cerebral basal e o nível de incapacidade funcional para garantir o equilíbrio entre os grupos. O grupo de intervenção participa de um programa de exercício baseado em modelos tradicionais de reabilitação cardíaca. Eles treinaram 3 vezes por semana, uma sessão de 1 hora. A cada sessão começa com um aquecimento de 5 minutos e termina com desaquecimento também de 5 minutos, ambos realizados em intensidade leve. O treino aeróbico dura até 30 minutos e pode ser feito na esteira, bicicleta ou stepper. Então, 2 sessões semanais são intervaladas e uma é contínua, todas baseadas na reserva de frequência cardíaca, garantindo a intensidade moderada a alta com segurança total. Então, além do aeróbico, 2 vezes por semana os participantes realizaram também treinamento de força, com foco em membros superiores, inferiores e o tronco, utilizando a carga de 70% a 80% do seu terceiro repetição máxima, 3 repetições máximas. Os exercícios são curtos, durando 10 minutos por bloco, mas com boa intensidade de progressão baseada na intolerância do paciente. Então, durante todas as sessões, a equipe monitora a frequência cardíaca, a pressão arterial e a percepção de esforço. Já o grupo de controle, que também treina 3 vezes por semana, realiza apenas alongamentos e exercícios de equilíbrio. As sessões são igualmente supervisionadas, têm a mesma duração e também inclui o aquecimento e desaquecimento. E isso garante que o controle seja ativo, mas sem estímulos aeróbicos negativos que possam interferir nos resultados. Então, a avaliação do estudo acontece em 3 momentos: a inicial, aos 2 meses pós-AVC, em segunda avaliação, aos 4 meses, logo após os efeitos duradouros das intervenções. Em todas as fases, participantes partem uma ressonância médica. Então, a análise estatística, em resumo, é um estudo extremamente relevante, pois busca compreender se o exercício físico é bem estruturado no período subagudo pós-AVC, pode não só melhorar aspectos clínicos e funcionais, mas também proteger o cérebro contra a atrofia acelerada que ocorre após o derrame, e ele se baseia em fortes evidências prévias que demonstram uma abordagem inovadora ao focar em volumes cerebrais e cognição como desfechos principais em um ensaio clínico bem controlado.
Então, aqui no último artigo, o artigo foi, o título do artigo é efeito de 24 semanas de treinamento aeróbio e de resistência na espessura da íntima média da artéria carótida na velocidade do fluxo em mulheres idosas com obesidade sarcopênica. Então, investigou como um programa de exercício combinado pode influenciar importantes marcadores cardiovasculares em idosos com obesidade e sarcopenia, uma condição resultante da combinação de excesso de gordura e redução da massa muscular. A obesidade sarcopênica tem sido associada a aumento significativo do risco vascular, o aumento da espessura da camada íntima média da artéria carótida, né, e a redução ali da velocidade do fluxo sanguíneo carotídeo. Então, elementos que juntos indicam maior probabilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. No entanto, apesar de vários estudos abordar exercício e saúde cardiovascular, ainda era pouco se programas de exercício combinado poderiam modificar esses parâmetros, especialmente em idosos com essa condição. Então, esse cenário, o objetivo teve avaliar se durante 24 semanas seria capaz de reduzir a espessura da carótida, melhorar o fluxo sanguíneo e promover benefícios gerais da saúde dessas mulheres. Então, foi um ensaio clínico randomizado com 50 mulheres com 65 anos ou mais, todas atendendo os critérios de obesidade, sarcopenia definidas pelo IMC, acima de 25 e a massa muscular relativamente baixa, que caracteriza bem ali a sarcopenia. Então, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, um grupo de exercício supervisionado e um grupo de controle, como também já foi o anteriormente. E o grupo de controle que mantém suas atividades habituais. Então, o protocolo de exercício de grupo de intervenção foi estruturado para ocorrer 5 vezes na semana, com sessões de 50 a 80 minutos, 3 vezes na semana. As mulheres realizavam exercício de resistência, utilizando faixa elástica, abrangendo movimentos de membros superiores, troncos e membros inferiores, e inicialmente eles realizavam entre 8 e 11 repetições, aumentando para 12 a 15 repetições após o 12ª semana. Então, em paralelo, todos os dias de treino incluíam exercícios aeróbicos por meio de caminhadas variáveis, para frente, para trás, lateral, lentas ou rápidas, com intensidade moderada, vigorosa, controlada pela escala de percepção subjetiva de esforço, na escala de Borg, bem conhecida na nossa área de educação física. Antes e depois das sessões eram realizadas aquecimento e desaquecimento de 10 minutos, e já o grupo de controle não realizou nenhum exercício, recebendo apenas 2 sessões educativas ao longo das 24, né? Então, ali, após o término da intervenção, todas as avaliações foram repetidas e os resultados analisados estatisticamente. O achado dos estudos mostraram efeitos consistentes e clínicos importantes no grupo que realizou exercícios combinados em relação à composição corporal. Houve redução significativa no percentual de gordura corporal e circunferência na cintura, muito importante. No campo da função física, observou-se a melhora expressiva na força e na pressão manual no teste de sentar e levantar, que é um teste utilizado no teste de sarcopenia, e na velocidade de caminhada no teste de 2 minutos de marcha. Então, todos os indicadores fundamentais para a autonomia e qualidade de vida em idosos. Por outro lado, o grupo de controle apresentou pior em várias dessas capacidades ao longo das semanas. Então, a gente consegue ver a diferença aí do quanto é importante a função do exercício físico, também como atividade física. Então, mas os resultados mais relevantes do artigo foram aqueles relacionados às artérias carótidas. No grupo exercício, houve uma redução significativa da pressão íntima média da carótida, embora o valor absoluto pareça pequeno, essa redução é extremamente importante para o risco cardiovascular, por mais que seja pequena, 24 semanas, então a vida não se resume só a isso, então a gente tem meses e meses e anos aí para poder melhorar. Então, além disso, também houve aumento tanto da velocidade sistólica quanto da velocidade diastólica do fluxo sanguíneo na carótida, assim como a taxa de cisalhamento na parede lateral. Então, os autores discutem que esses achados, somados ao conhecimento prévio da literatura, sugerem que a prática regular de exercício pode atuar, reduzindo a inflamação, aumentando o estresse desses
positivamente estresse e cisalhamento e modulando positivamente o sistema cardiovascular, especialmente populações de maior risco, como idosos e com obesidade e sarcopenia. Então, o estudo, no tanto, apresentou algumas limitações. A dieta das principais não foi controlada, dos participantes não foi, a dieta dos participantes não foi controlada, o nível de atividade física fora o programa não foi monitorado e o tamanho da amostra foi relativamente pequeno. Então, ainda assim, os resultados são inconsistentes e sugerem fortemente que o papel da atividade física combinado na prevenção de doenças cardiovasculares prevaleça. Então, ao final, os autores incluem que 24 semanas de exercícios aeróbicos e resistido realizado de forma regular e supervisionados são capazes de reduzir a espessura da carótida, aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo e a melhora da função física em mulheres com obesidade sarcopênica, contribuindo para a diminuição do risco cardiovascular nessa população, né? Então, para concluir, a análise conjunta dos artigos relacionados evidencia o papel determinante do exercício físico, estruturado como uma ferramenta não farmacológica, como sempre mencionado em todos os artigos, esse termo ferramenta não farmacológica. Então, os estudos demonstram que o treino combinado aeróbio e resistente são bem eficazes na melhora da saúde vascular. Então, sempre quando a gente for comparar ali aeróbio isolado, treinamento resistido isolado e um combinado, ele sempre acaba se sobressaindo, obviamente respeitando ali as respectivos benefícios, né? Então, é eficaz na melhora da saúde vascular nas populações vulneráveis, como idosos com obesidade e sarcopenia, promovendo a redução da espessura da artéria carótida e o aumento do fluxo sanguíneo. Paralelamente ao exercício físico, exercício aeróbio consolida-se como um aliado crucial no controle da pressão arterial sistêmica e na prevenção da aterosclerose, além dos benefícios cardiovasculares. Então, a investigação apontam para o potencial neuroprotetor da atividade física após os eventos de AVC, sugerindo que a manutenção da aptidão cardiorrespiratória pode ser a chave para preservar o volume cerebral e a função cognitiva, mitigando o risco de demência e atrofia. Essas são as referências utilizadas no trabalho todo. E encerro por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima. Como é que eu encerro aqui?